Petróleo, absolutamente vital para a economia mundial. Mas vimos os preços variarem muito recentemente. Nós vamos analisar os diferentes aspectos, do petróleo bruto aos diferentes produtos derivados do petróleo e seus diferentes usos. Hoje vamos analisar o petróleo e vamos começar falando sobre o petróleo bruto. A produção de petróleo bruto mudou bastante nos últimos anos. Por muitos anos, o petróleo bruto era produzido principalmente no Oriente Médio. Essa era a principal fonte de produção, mas em 2014, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo bruto do mundo, por causa de novas ofertas decorrentes de novas operações. Voltando ao Oriente Médio e à Organização dos Países e Exportadores de Petróleo, eles controlam 81% dos recursos provados de petróleo bruto do mundo. Então, eles têm uma força incrível em relação aos preços de mercado. Agora, como eu disse, os diferentes centros de produção estão mudando rapidamente no momento conforme o preço flutua. Quando o preço estava muito alto, como estava nos últimos 2 anos, vimos novas produções entrarem em operação e vimos muita energia sendo direcionada à produção na África Ocidental, América do Sul e, obviamente, Estados Unidos. Agora, com os preços que estamos vendo, que estão bem baixos, nós estamos vendo que a OPEP, particularmente a Arábia Saudita, está mantendo a produção muito alta para manter os preços baixos, para tentar empurrar os produtores com custo mais alto para fora do mercado. Essas coisas estão mudando rapidamente enquanto as observamos. O petróleo bruto será transportado para uma refinaria e nessa refinaria ele será separado em muitas partes constituintes diferentes. E temos muitos tipos diferentes de subprodutos que são criados, de gasolina a tipos diferentes de combustível de aviação, a gás liquefeito de petróleo, querosene e todos os diferentes usos. O uso principal, como eu disse, é a gasolina. A gasolina que usamos nas bombas para abastecer nossos carros. E quase metade do petróleo bruto é direcionada ao petróleo usado em nossos carros. De outro modo, essa é uma lista de apenas alguns dos mais de 6.000 produtos diferentes que são criados a partir do petróleo. São coisas que encontramos em muitos aspectos da nossa vida cotidiana. Se vamos falar de petróleo, temos que falar sobre os preços. Muito tem se falado sobre os preços, sobre o quão baixos os preços estão no momento. E podemos ver neste gráfico. Se analisarmos o preço do petróleo bruto nos últimos 10 anos, podemos ver que os preços que temos hoje em dia são relativamente baixos. E os preços em 2007 e em 2008 estavam bem altos. Eles caíram um pouco quando a crise atingiu os mercados, mas depois subiram e nós nos acostumamos a preços acima de $100 o barril, mas agora os preços caíram novamente. Algo importante para se observar é que quando falamos sobre o preço do petróleo, sempre falamos do preço do petróleo por barril. Está $40 o barril, está $100 o barril, mas estamos falando do petróleo bruto e todos os outros produtos. Todos os produtos de petróleo diferentes que são criados a partir do petróleo bruto têm seus próprios preços que flutuam em função da sua oferta e demanda. Em relação a esses preços, nós podemos ver os últimos 10 anos. Estamos observando preços muito baixos hoje, aqui em dezembro de 2015. Mas se olharmos para trás, para um período mais distante, e se analisarmos os últimos 20 anos de preços, veremos que os 10 últimos anos foram incomuns. Os preços de agora são muito mais próximos aos que vimos no passado. Em relação ao transporte, há diferentes meios de transporte. O petróleo bruto muitas vezes é transportado por oleodutos, então ele será transportado da área de produção, passando por uma área muito grande, para a refinaria onde será processado. Ele também pode ser transportado por caminhões. Muitas vezes os caminhões vão para os postos de gasolina. Ao transporte por trem, quando as viagens são por áreas muito grandes. Há muito desse transporte na Rússia, por exemplo.
também na América do Norte. Há muito transporte via trem e também enormes quantidades são transportadas por navios. Os navios petroleiros, há diferentes tamanhos de petroleiros, dos bem pequenos, que podem carregar cerca de 500 toneladas métricas, que navegam pelo litoral, até os enormes transportadores de petróleo bruto, que podem carregar até 500 mil toneladas de petróleo bruto. Em relação ao petróleo em si, nós temos que analisar os riscos. O maior risco é a poluição. Não podemos ignorá-la e há muitos passos necessários para minimizar o risco de poluição. Isso vai desde garantir que os oleodutos estejam bem limpos e bem conservados, garantir que os navios estejam em boas condições. Os navios passaram a ter casco duplo. Também com as importações, há muito mais procedimentos que foram postos em prática. E todas as empresas grandes de petróleo têm processos muito intensos de verificação. Nós temos que tomar cuidado com a temperatura do petróleo quando ele está sendo transportado. Alguns produtos de petróleo, se a temperatura cair abaixo de um certo nível, nós teremos o risco de solidificação e aí não poderemos bombeá-lo. Há também riscos de contaminação. O risco de contaminação faz com que cada tipo de produto de petróleo tenha um conjunto de especificações. E se houver algo negativo que possa ter entrado no produto de petróleo, isso pode mudar as especificações e, de repente, aquele produto não vai valer mais dinheiro. O combustível de aviação é um ótimo exemplo disso. Se tivermos partículas no combustível de aviação, isso pode causar muitos problemas, porque os combustíveis de aviação abastecem aviões a jato. E se houverem partículas que bloqueiam o fornecimento, o avião pode passar por sérios problemas. Vamos falar sobre o hedging. Hedging é muito importante por causa das flutuações de preço. A flutuação de preço tem sido tão ampla que, se nós não nos protegermos, aí apenas uma simples flutuação de preço pode nos fazer perder muito dinheiro. Há muitas coisas a serem observadas em relação ao petróleo bruto e diferentes tipos de petróleo. Nos episódios futuros, vamos analisar produtos de petróleo específicos. Este foi o Commodity Brief, em parceria com a Dukascop TV. Eu sou Richard Watts. Obrigado pela audiência e voltaremos com novos episódios.